Boa tarde. Agora nós vamos estudar o capítulo 2 do conteúdo do princípio divino, que é a queda do homem. Então, a queda do homem, como nós vimos no princípio da criação, o plano original de Deus era que Adão e Eva realizassem as 3 grandes bênçãos e assim poderia estabelecer o reino dos céus. Então, a queda ela foi a perda do ideal da criação de Deus. Então, neste capítulo, nós vamos estudar sobre a raiz do pecado, sobre Satanás e sua verdadeira natureza, qual sua origem e o resultado da queda do homem. Seção 1, a raiz do pecado. Então, na Bíblia, em Gênesis fala que no Jardim do Éden existiam Adão e Eva e 2 árvores, a árvore da ciência do bem e do mal, a árvore da vida e também existia uma serpente. Na árvore da ciência do bem e do mal havia um fruto. Será que esse fruto ele era um fruto literal ou ele era um fruto simbólico? Então vamos analisar algum desses pontos. Vamos entender melhor se esse fruto da árvore da ciência do bem e do mal era um fruto literal ou um fruto simbólico. O primeiro ponto que nós vamos analisar é como poderia Deus, o Pai do homem, fazer um fruto tão tentador, ao ponto de que se eles comessem, eles poderiam morrer, Adão e Eva poderiam morrer, e Deus também colocando o fruto tão nocível facilmente de alcançar. Então, como fala em Gênesis 3:6, era boa de se comer e agradável aos olhos. Como Deus, no Pai do amor, então faria um fruto tão tentador. O segundo ponto nas palavras de Jesus, Mateus 15:11, o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isto é o que contamina o homem. Então, a comida, ela não pode deixar o homem cair. Porque o que Jesus quer dizer é que algo comestível não poderia ter causado a queda do homem. Porque, como nós sabemos, o pecado original, ele é passado através da linhagem de sangue. Então, a comida não é possível ser passada através da linhagem de sangue. O quarto ponto é se era um teste para a obediência do homem. Deus criou a árvore da ciência do bem e do mal e o mandamento de não comer. Com certeza, não foi um teste. Deus, como nós sabemos, ele é um pai de amor e ele não daria um teste tão forte a ponto de que se eles comessem, eles iriam morrer. Adão e Eva, eles também sabiam sobre o mandamento de não comer fruto. Eles tinham muitas coisas para que eles poderiam comer. Então, porque eles comeriam este fruto que poderia causar a morte? Eles sabiam que se eles comessem do fruto, eles iriam morrer. Então, que fruto é esse que era tão extraordinariamente estimulante, que Adão e Eva não teve medo da morte? Com certeza esse fruto não é um fruto material, mas sim um fruto simbólico. Então, se o fruto ele era simbólico, então nós vamos estudar o que realmente representava esse fruto. Mas primeiro nós precisamos analisar sobre as árvores que existiam no jardim. Então vamos analisar primeiro sobre a árvore da vida. Então, a árvore da vida, ela era a esperança do homem decaído. No Velho Testamento, em Provérbios 13:12, diz: a esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é a árvore da vida. Então, no Velho Testamento, as pessoas elas estavam esperando por homem ou por uma árvore. Eles estavam esperando por um homem. Então, a última esperança das pessoas era alcançar a árvore da vida. No Novo Testamento, em Apocalipse 22:14, fala:
Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Então, bem-aventurados aqueles que estão parando de pecar, para que tenham direito a atingir a perfeição, atingir a árvore da vida. Então, a última esperança das pessoas no Novo Testamento também era alcançar a árvore da vida. Então, a esperança antes da queda de Adão era também alcançar a perfeição, alcançar a árvore da vida. Então, o que é a árvore da vida? Nós podemos concluir que a árvore da vida, ela simboliza o homem aperfeiçoado, Adão antes da queda, Adão aperfeiçoado, virilidade que realizou o ideal da criação, Adão aperfeiçoado. Então, Adão, ele veio com a finalidade de produzir bons frutos, e assim ele iria realizar o reino dos céus na terra. Mas com a queda, ele produziu maus frutos através da soberania de Satanás. Então ele realizou o inferno da terra. Por isso que fala em Gênesis 3:24 que Deus enviou os anjos mensageiros para que Adão tivesse consciência que ele seria expulso do jardim do Éden, porque com o pecado ele até hoje nós vivemos no inferno na terra. Então, por isso, para que o homem decaído torne-se árvore da vida, tem que vir um homem aperfeiçoado, daí do ideal da criação na terra, como a árvore da vida, e enxertar todo ser humano a ele, unindo-se com ele. Então, por isso, esse homem aperfeiçoado, ele deve vir para enxertar todas as pessoas. Por isso que Deus enviou Jesus, para que fazer com que o homem decaído restaure a árvore da vida. Por isso que em Provérbios 3:12 fala: a esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é a árvore da vida. Então, o desejo chegado é para que possa vir um homem aperfeiçoado para enxertar todos. Então, a árvore da vida que santos do Velho Testamento esperavam é Jesus. Então, em Gênesis 3:24, Deus enviou querubins e espada de fogo e guardou o caminho para a árvore da vida. Por isso, não se elimina o homem não pode chegar à árvore da vida. Atos 2:3 E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Distribuição da língua de fogo significa a espada de fogo que guardava a árvore da vida. E o Espírito Santo desceu significava que tornou-se possível toda a humanidade conectar-se a Jesus, que também simboliza a árvore da vida. Então, com Jesus, as pessoas podem se enxertar espiritualmente. Então, como nós vimos, Adão, ele teve que vir. A finalidade de Adão era realizar o reino dos céus na terra através de multiplicar bons frutos. Mas como Adão caiu e estabeleceu o inferno na terra, Jesus teve que vir para enxertar, mas ele só conseguiu enxertar espiritualmente. Então Jesus ele não conseguiu liquidar o pecado original, e mesmo que pais têm muita fé em Jesus, geram filhos que têm pecado, então precisa de redenção. Então Jesus
É por isso que Jesus prometeu a sua segunda vinda, porque assim ele pode liquidar o pecado original através de enxertar todo ser humano a ele vindo de novo como a árvore da vida na terra. Então, em Apocalipse 22:14 fala: Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Então, essa passagem fala sobre a segunda vinda de Jesus, Senhor segundo advento, onde ele vem para dar salvação completa, salvação física e espiritual. Então, essa passagem, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, bem-aventurados aqueles que estão parando de pecar para receber o Messias, e assim eles podem entrar no reino dos céus. Então, Adão, ele não conseguiu atingir a perfeição, atingir a árvore da vida, e o Senhor do segundo advento deve vir para realizar a finalidade da providência da salvação. Então, a finalidade da providência da salvação é restaurar a árvore da vida que foi perdida no Jardim do Éden, como a árvore da vida no Apocalipse 22:14. Então, por isso que em 1 Coríntios 15:45 fala que chama Jesus o último Adão. E em 1 Coríntios 15:45 fala: Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Então, no Jardim do Éden, também, além da árvore da vida, também existe a árvore da ciência do bem e do mal. Vamos analisar sobre o que significava a árvore da ciência do bem e do mal. Se a árvore da vida significava o homem que realizou o ideal da criação, então Eva, que estava ao lado de Adão, também é representada para a árvore da ciência do bem e do mal, significa a mulher que realizou o ideal da criação. Então, significa a Eva aperfeiçoada. Como eu disse no começo, em Gênesis, também fala que tinha uma serpente. Então, vamos analisar nessa ponto 2 sobre a identidade da serpente, o verdadeiro caráter da serpente. Então, o que significa essa serpente? Essa serpente, primeiro, ela podia conversar com o homem, ela causou a queda do homem, que é um ser espiritual, ela conhecia a intenção de Deus de proibir o homem de comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, ou seja, o mandamento. Em Apocalipse 12:9 fala: Foi lançado o dragão, a antiga serpente. Então, Apocalipse 12:9: E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então, essa serpente, ela poderia ser chamada de Diabo e Satanás, como fala em Apocalipse 12:9. Então, essa antiga serpente que foi precipitada na terra do céu, nós podemos dizer que ela estava no céu. Então, o que significa essa serpente? Ela é chamada de Diabo Satanás. Então, Satanás constantemente tem dirigido a mente humana por mal desde a queda do homem até hoje. Então, Satanás é um ser espiritual, então essa serpente, a verdadeira identidade dela é que ela é um ser espiritual. A serpente que tentou Eva não é animal, mas sim um ser espiritual. Qual ser dotado de tais características poderia ser? Então, não existe nenhum se for ser fora um anjo. Então, a serpente, ela era um anjo. A serpente, ela é um ser espiritual e os anjos que trabalhavam com Deus,
e que era servo de Deus, como nós podemos ver na Bíblia, era Lúcifer. Então, Lúcifer, ele é Satanás. Em Isaías 14:12 fala: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Então, se o anjo ele cometeu o pecado de tentar Eva, agora nós vamos entender a queda do anjo e a queda do homem. Primeiro vamos entender o crime do anjo. Em Judas 6,7 fala: E os anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia, assim como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas que, havendo se corrompido como aqueles, e ainda após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Então, a cidade de Sodoma e Gomorra cometiam um pecado de fornicação. E aqui em Judas 6,7 compara o pecado dos anjos com o pecado que as cidades de Sodoma e Gomorra cometia. Então, o anjo ele caiu também pela fornicação. Mas se o anjo cometeu o ato sexual, a fornicação, nós sabemos que o ato sexual ele não pode ser cometido sozinho. Então, com quem foi que o anjo cometeu a fornicação no Jardim do Éden? Para nós entendermos isso, primeiro nós temos que analisar o crime do homem. Em Gênesis 2:25, fala que antes do pecado, Adão e Eva eles estavam nus e eles não se envergonhavam de sua nudez. Mas com a queda, cometendo pecado, depois da queda, eles ficaram envergonhados de sua nudez. Como fala em Gênesis 3:7, e coceram folhas de figueira, fazendo aventais para cobrir suas partes inferiores. Então, se cometerem um pecado comendo o fruto real, se eles tivessem comido o fruto, eles deveriam esconder as mãos ou bocas, mas eles esconderam as partes sexuais. Então, com isso, nós podemos concluir que o pecado que Adão e Eva cometeu foi pelas partes sexuais. Então, o homem caiu também pela fornicação, assim como o anjo. Como eu disse, o anjo não poderia cometer o pecado sozinho. Então, qual foi o pecado do anjo e dos seres humanos? O ato de adultério entre o anjo e o homem. O anjo ele tentou Eva a cair. Então, o homem foi tentado por um anjo e caiu. Tanto o homem como o anjo caíram pela fornicação. Então, no mundo da criação, os homens e os anjos eram os únicos seres espirituais capazes de ter um relacionamento do amor. Conclusão é que teve adultério entre o anjo e o homem. Em João 8,44, Jesus fala: Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso o pai da mentira. Apocalipse 12:9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, e chamado o diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então, todos os homens vieram nascer de uma linhagem satânica. Com esses versículos nós podemos concluir isso, e também separados de Deus. Então, vamos entender sobre a queda do anjo e a queda do homem. O anjo, como eu disse, ele tentou Eva a cair. E Eva, sendo seduzida, ela cometeu a queda espiritual com o anjo, e o anjo manchou o espírito de Eva. Então, Eva, ela sentiu medo, e ela viu que o anjo não era seu parceiro ideal, mas sim Adão. Então, Eva, ela tentou Adão, e com Adão ela cometeu a queda física. Então, todos os sentimentos que Lúcifer tinha passado para Eva de medo, de angústia, Eva também passou para Adão com a queda física.
Então, com isso, Adão e Eva, eles fizeram com que o pecado original entrasse nos seres humanos através da linhagem satânica. E Lúcifer manchou o amor, a vida e a linhagem, que é a linhagem satânica. Então, através de Lúcifer veio a existir um falso amor, uma falsa vida e uma falsa linhagem. Agora nós vamos entender melhor sobre o fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Como nós vimos, o fruto da árvore da ciência do bem e do mal significa Eva aperfeiçoada. Então, como significa Eva aperfeiçoada? O fruto, ele simboliza o amor de Eva. Então, Eva, através do seu amor, ela podia produzir um bom fruto ou produzir um mau fruto. Como ela comeu do fruto, ou seja, ela teve uma relação de sangue com o anjo Satanás, através do meu amor centralizado nele. Então, Eva, através do seu amor ilícito com o anjo, ela produziu maus frutos. Agora vamos entender melhor sobre a raiz do pecado. Então, a raiz do pecado, o adultério. O pecado original, ele é transmitido de geração em geração, porque a raiz do pecado começou por um relacionamento de sangue. Segundo, toda religião que ensina como dominar o pecado considera o adultério como o maior pecado. Terceiro, os israelitas eram circundados. 4. Numerosas nações heróis, patriotas. Então, numerosas nações heróis e patriotas têm, por mais bom que sejam, eles se corrompem por causa do adultério, por causa da queda. Porque o impulso de cometer o adultério, a raiz do pecado, está sempre funcionando na mente do homem, sem que ele tenha conhecimento disto. 5. Exaltação da ética, moralidade, religião, educação, melhoramento do sistema econômico e social. Todos os outros pecados podem ser resolvidos, mas ninguém até agora pôde resolver a questão do aumento do adultério. Então, como nós podemos exterminar a raiz do pecado no mundo atual? Então, se não extermina esta raiz do pecado, nunca será realizado o reino dos céus na terra. O sonho de Deus, que é o mundo ideal. Então, para isso, precisa vir o segundo advento, que deve ser a pessoa que pode resolver isto perfeitamente. Então, a raiz do pecado é o adultério. Vamos estudar agora a seção 2, a motivação e o processo da queda. A criação do anjo, sua missão e seu relacionamento com o homem. Então, Deus criou o mundo angélico antes de qualquer outra coisa. Em Gênesis 1:26 fala: façamos homem a nossa imagem e semelhança. Então, como Deus ele usou o plural, significa que ele estava falando com um anjo. Então, para que Deus criou os anjos? Ele criou os anjos como servos para auxiliar na criação do universo e auxiliar em sua providência. Como fala em Hebreus 1:14, não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que há de herdar a salvação? Vamos dar exemplos. Então, Abraão em Gênesis 18:10 fala: os anjos comunicaram a Abraão as importantes palavras de bênçãos de Deus. Então, constantemente os anjos eles estavam fazendo seu trabalho de servir a Deus.
Maria também, em Mateus 1:20, Lucas 1:31, os anjos anunciaram a concepção de Cristo por Maria. E em Pedro também, 12:7-11, libertaram Pedro de suas cadeias e conduziram para fora da prisão. Em Apocalipse 22:9 também frisa sobre o anjo, sempre chama o anjo de servo. E espíritos servidores, e também que os anjos foram criados para honrar e louvar a Deus. Então, qual era o relacionamento entre o homem e os anjos de acordo com o princípio da criação? Deus como na posição de pai, e os homens estavam na posição de filhos. E como nós vimos também através de versículos, os anjos estavam na posição de servo. Então, Deus criou o homem como seus filhos, dando-lhes domínio sobre toda a criação. Então, o homem ele deveria dominar os anjos. Então, como nós podemos ver em 1 Coríntios 6:3 também, o homem tem a autoridade para julgar os anjos. Então, os anjos, na sua originalidade, eles deveriam servir o homem também. Mas com a queda do homem, o homem ele estava na posição de filho e se tornou um homem decaído. Então, com isso, ele caiu para a posição de servo dos servos. Ou seja, ele se tornou servo até mesmo do anjo. Agora vamos estudar sobre a queda espiritual e a queda física. Então, já que Deus ele criou o homem no espírito e na carne, a queda também se realizou no espírito e na carne. Então, o relacionamento entre Eva e o anjo foi a queda espiritual. E o relacionamento entre Adão e Eva foi a queda física. Vamos entender melhor sobre a queda espiritual. Deus, através de seu amor, como nós vimos, ele criou Lúcifer para estar na posição de servo. Ele também criou vários anjos, dentre eles estava um arcanjo. Então, o arcanjo é o anjo líder. Então, ele tinha a posição de monopolizar o amor de Deus. Ele era mediador entre Deus e o homem. E também era o canal de bênçãos de Deus para Adão e Eva. Por outro lado, Deus criou os homens como seus filhos, e Lúcifer na posição de servo. Então, Deus amava os homens muito mais do que amava Lúcifer. Era um amor diferente. Para com Lúcifer era um amor de servo, e para com Adão e Eva um amor de filho. De filhos. Então, Lúcifer, ele recebia a mesma quantia do amor de Deus. Deus amava mais Adão e Eva por causa que eles estavam na posição de filhos. Então, Lúcifer vendo isso, ele sentiu que Deus o amava menos do que antes, com a criação de Adão e Eva, e ele sentiu amor diminuído. Então, por causa disso, por causa dessa motivação, Lúcifer ele procurou tentar Eva e a submeter-se a ele para tomar uma posição do amor na sociedade humana, ou seja, ele queria dominar toda a sociedade. Então, Lúcifer ele perdeu a sua posição de monopolizar e ser mediador e canal da bênção de Deus e tentou Eva. Essa foi a motivação da queda espiritual. Então, como Eva ela se mostrou suscetível à tentação, Lúcifer foi fortemente estimulado por amor. Então, ele atreveu-se a seduzir Eva com o risco de sua própria vida. Então, Lúcifer deixou sua posição pelo excessivo desejo e Eva desejou abrir os olhos como Deus. Eva ela entrou no relacionamento recíproco com Lúcifer.
Então, os dois, enfim, tiveram uma relação sexual através da ação de dar e receber. Então, essa força do amor derivada da sua ação de dar e receber estava fora do princípio de Deus. Eles caíram em relacionamento ilícito do amor espiritual. Então, essa foi a queda espiritual. Com a queda espiritual, Eva ela recebeu alimentos de Lúcifer, de medo, e quando ela se uniu com ele por amor. Sentido esse tipo de sentimento de medo, Eva ela teve consciência de que Lúcifer não era seu parceiro ideal, mas sim que Adão ele era seu parceiro ideal. Por isso nós vamos entender melhor sobre a queda física. Então, Adão e Eva, eles eram para ser um casal eterno centralizados em Deus. Quando eles estavam no período de maturidade, como Eva fez um relacionamento ilícito de sangue com um arcanjo, como eu disse, ela herdou sentimentos de medo e teve os olhos abertos de que Adão era seu parceiro ideal, então ela foi seduzir Adão. Então, o relacionamento de casal entre Adão e Eva, centralizado em Satanás, foi a queda física. Então, o motivo da queda física foi para que Eva pudesse se livrar do medo e apresentar-se diante de Deus, através de união com seu parceiro ideal, que deveria ser Adão. Então, por isso, Eva ela seduziu Adão. Assim como Lúcifer viu que Eva era muito bela porque ela recebia muito amor de Deus, como Eva já estava numa posição superior, ela também viu Adão como muito belo porque ele recebia o amor direto de Deus. Então, ela viu Adão como sua única esperança de voltar para Deus. Então, por isso Eva tentou Adão da mesma maneira como o arcanjo havia tentado ela. Então, Adão e Eva, eles caíram por causa da força do amor fora do princípio. E essa foi a queda física. Adão, ele também saiu da sua posição original da criação e fez um relacionamento sexual ilícito fisicamente. Então, através da união com Eva, Adão também recebeu todos os elementos que Eva tinha recebido do arcanjo e, consequentemente, transmitiu para todos os descendentes. Então, embora Eva tivesse caído, se Adão aperfeiçoava, se Adão ele tivesse se aperfeiçoado e não tivesse cometido queda física com Eva, a restauração de Eva seria mais fácil. Mas, como Adão caiu, ele multiplicou o ser humano que herdou a linhagem de sangue de Satanás até os dias de hoje. Assim, eles causaram tristeza a Deus, período de bilhões de anos, tudo para o aperfeiçoamento. Deus ele trabalhou um período de bilhões de anos, tudo para o aperfeiçoamento de Adão e Eva, e Deus ele preparou tudo para os seus filhos. Então, vendo isso, tristeza de pais que perderam seus filhos. Então, Adão e Eva eles causaram uma ferida no coração de Deus e Deus ficou com o coração magoado, com o sentimento até mesmo de querer apagar a existência do anjo, apagar Adão, apagar Eva e apagar a si mesmo do universo. Seção 3. A força do amor, a força do princípio e o mandamento de Deus. O primeiro ponto que nós vamos estudar é a queda humana considerada do ponto de vista da força do amor e a força do princípio. A queda humana considerada do ponto de vista da força do amor e da força do princípio. O homem foi criado por um princípio. O homem foi criado para viver de acordo com a órbita do princípio, que é cumprir a sua porção de responsabilidade.
Então, a própria força do princípio, ela não pode ter causado a queda, levando o homem a sair da órbita do princípio. Como o princípio ele foi criado por Deus, e Deus é um ser do bem, a força do princípio não consegue causar a queda. Então, para nós entendermos mais sobre como foi causada a queda, nós podemos fazer uma analogia com um trem e o homem. Então, o trem ele não pode sair das órbitas por si mesmo, uma vez que não tem problema no trem nem no trilho. Porque o trem ele foi criado para encaixar exatamente no trilho. E o trilho ele foi criado para encaixar com o trem. O próprio trem ele não consegue sair dos trilhos sozinho. Mas o trem ele será forçado a sair dos trilhos somente quando uma força maior e mais forte do que a sua própria força ideal de andar nos trilhos vier e atingi-lo de uma direção diferente. Então, a força mais forte do que a força do princípio. Então, a mesma coisa, o homem também será compelido a cair quando certa força mais forte do que o princípio que o fez crescer e com uma finalidade diferente colidir com ele. Então, essa força maior é a força do amor, a força do amor fora do princípio. Então, o homem no estágio maturo podia cair por causa da força do amor fora do princípio. Então, por que Deus ele criou de modo que a força do amor é mais forte do que a força do princípio, abrindo a possibilidade da queda? Vamos entender melhor este ponto. Então, o amor de Deus, ele é manifestado através do fundamento de 4 posições, através do amor. Amor paternal, amor conjugal e amor filial. As 3 finalidades objetivas através dos 3 amores objetivos. Sem o amor de Deus, não poderia ser realizado o fundamento de 4 posições. Então, o amor, ele é a fonte da vida e da felicidade do homem e de Deus também. Então, Deus, ele através do amor, deve ter domínio sobre o homem, que foi criado pelo princípio. Por isto, para que o amor tenha um valor maior, o poder do amor deve ser mais forte do que o do princípio. Então, se o poder do homem fosse maior, mais fraco do que o do princípio, o amor de Deus não seria capaz de dominar o homem, que foi criado pelo princípio. Então, ao contrário, o homem se ocuparia mais com o princípio do que com o amor de Deus. É por essa finalidade que Deus criou a força do amor maior do que a força do princípio. O segundo ponto que nós vamos entender é a finalidade de ter Deus dado o mandamento ao homem. O primeiro é para impedir o homem de cair. Então, a força do amor é mais forte do que a do princípio, e Adão e Eva estavam num período de crescimento imaturo. Adão e Eva, eles deveriam cumprir sua porção de responsabilidade. Através de cumprir, eles poderiam atingir o domínio direto de Deus. Então, eles não estavam recebendo o amor de Deus porque ele estava no domínio direto. Então, se entrasse em um relacionamento recíproco com um arcanjo, poderia ter a possibilidade da queda e a força do amor fora do princípio com a finalidade diferente. Então, Adão e Eva eles poderiam cair. Por isso que Deus, como saberem de todas as coisas, ele dá um mandamento. Então, qual é a finalidade de Deus ter dado a Adão e Eva o mandamento para a fé? Não come o fruto. Então, para impedir o homem de cair. Então, por mais que fosse a força do amor do arcanjo, Adão e Eva, se eles tivessem seguido o mandamento de Deus e entrassem somente em um relacionamento recíproco com Deus, jamais eles poderiam ter caído. Então, a força do amor fora do princípio não poderia ser produzida. Então, como Adão e Eva não observaram o mandamento e formaram uma base recíproca com o anjo,
e também desempenharam a ação de dar e receber com ele. Então, a força do amor ilícito o fez desviar eles do princípio e se afastar de Deus. Então, com isso, Adão e Eva, eles caíram. Então, Adão e Eva, eles deveriam cumprir a sua porção de responsabilidade através de acreditar na palavra, que era o mandamento, e assim eles poderiam se aperfeiçoar para ir para o domínio direto de Deus. Com isso, eles poderiam herdar a natureza criativa de Deus e também poderiam herdar o domínio sobre toda a criação. Então, vamos entender também melhor porque Deus deu o mandamento só para o homem e não deu ao arcanjo. Então, Deus, ele procurou exaltar a dignidade e o qualificativo do homem no princípio da criação, para que o homem pudesse dominar até mesmo ao arcanjo, da posição de filho de Deus. Então, como nós vimos, tem vários versículos falando sobre que o anjo ele estava na posição de servo e os homens eles foram criados para dominar o anjo. Por isso que Deus ele não deu o mandamento para o anjo, somente para Adão e Eva. O terceiro ponto que nós vamos estudar é o período em que o mandamento era necessário. Então, será que o mandamento de Deus ele seria para sempre? O mandamento de não comer do fruto. Como nós vimos no princípio da criação, a realização completa da segunda bênção de Deus era o ideal para Adão e Eva cumprir. Então, Adão e Eva, tornando-se um casal centralizado no amor de Deus, eles multiplicariam filhos. Então, essa segunda bênção é multiplicar. Então, eles recebem um domínio por amor de Deus diretamente através de realizar a segunda bênção. Então, o homem ele foi criado para ter permissão dentro do princípio de comer o fruto, só depois de atingir a sua perfeição, que é a primeira bênção, perfeição individual. Então, a força do amor, ela é maior do que a força do ela é maior do que a força do princípio. Então, por causa a segunda bênção, com a segunda bênção, esse casal aperfeiçoado e centralizado em Deus, eles iam receber domínio de Deus diretamente através da força de seu amor absoluto. E ninguém poderia destruir o amor conjugal absoluto. Nunca ocorreria a queda se Adão e Eva tivessem realizado a segunda bênção. E o amor do arcanjo ele é inferior, então ele não poderia cortar o amor conjugal. Então, o mandamento de não comer do fruto era somente necessário através só no período de sua imaturidade, no período de imaturidade de Adão e Eva. Agora vamos estudar a seção 4, o resultado da queda humana. Primeiro ponto, Satanás e o homem decaído. Então, o plano original de Deus era que Adão e Eva estabelecessem fundamentos de 4 posições centralizadas nele, e assim eles iriam multiplicar a linhagem de sangue de Deus e a soberania de Deus. Mas com a queda, Adão e Eva fez um fundamento de 4 posições centralizadas em Satanás e multiplicaram a linhagem de sangue de Satanás. Então foi estabelecida a soberania de Satanás. Como nós podemos ver em João 8,44, vós tendes por pai o diabo. Em Mateus 3,7 também, onde Jesus chama todos de raça de víboras. Mateus 12,34, raça de víboras, como podeis vos dizer boas coisas sendo maus? Pois o que há em abundância no coração, disso fala a boca. É por esta razão que nesses versículos sempre está chamando serpente, raça de víboras. E também em Romanos 8,23 fala, e não só a criação, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a doação como filhos. Então, como disse, nós estamos na posição de servo dos servos por causa do pecado de Adão e Eva. Por isso que ele fala aqui como filhos. Então, o homem não pôde herdar a linhagem de Deus,
mas ao invés herdou a de Satanás, então devido à queda dos primeiros antepassados. Qual é a soberania de Satanás, então? Em João 12:31, podemos perceber que agora é o juiz deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. Então fala que Satanás ele é o príncipe deste mundo, Deus deste mundo, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. 2. As atividades de Satanás na sociedade humana. Satanás ele está constantemente acusando os homens diante de Deus para colocá-los no inferno. Então, assim como ele fez com Jó, que fez Jó perder tudo para acusar Jó diante de Deus. Então, Satanás ele não pode colocar o homem diretamente no inferno. Primeiro, ele precisa fazer uma ação de dar e receber com maus espíritos. Então, através de maus espíritos que influenciam as pessoas terrenas, através do espírito da pessoa terrena que entra em ação de dar e receber com maus espíritos, Satanás ele pode fazer a sua obra. Então, por isso que muitas vezes nós somos influenciados por maus espíritos. Então, o espírito ele se torna sujeito e o homem ele se torna objeto para com esses maus espíritos. Então, eles entram numa ação de dar e receber. Então, as pessoas cometem pecado porque os espíritos decaídos entram em ação de dar e receber como Satanás. Então, a obra de Satanás na sociedade humana aparece como a ação do homem físico na terra através dos maus espíritos. Então, para acabar com as atividades de Satanás na sociedade, precisa acabar com a ação de dar e receber com Satanás e estabelecer o relacionamento recíproco com Deus, com os maus espíritos, e assim cortar o relacionamento com Satanás. Então, somente assim pode realizar o reino dos céus na terra, onde Satanás não pode agir. Então, os seres humanos conseguem realizar isso com a força da palavra. Eles não conseguem realizar isso através de sua própria força, somente com a força da palavra. Então, por isso, nós devemos praticar e entender a palavra. 3. O bem e o mal sob o ponto de vista da natureza e da finalidade. Então, o bem é tudo aquilo que está de acordo com a finalidade de Deus. E o mal é tudo aquilo que vai contra a finalidade de Deus. Então, o bem e o mal, eles são resultados das mesmas ações, mas em diferentes direções e com diferentes finalidades. Então, o padrão absoluto do mal e do bem. Então, então, o desejo mal, ele provém de Deus, e o desejo mal, ele provém de Satanás, e o desejo do bem, ele provém de Deus. Então, o padrão de bem no curso da providência é relativa. Então, mesmo as pessoas que seguem a mente original, elas estão em conflitos. Por isso que o Senhor do segundo advento ele vem para estabelecer ensinamentos que vai clarificar o padrão de bem e do mal. Então, as obras de bons espíritos e de maus espíritos. Então, todos os seres humanos, eles são influenciados por bons e maus espíritos. Os bons espíritos, eles podem ser considerados também Deus, bons anjos, bons homens espirituais do seu lado.
E os maus espíritos são Satanás, maus homens espirituais do seu lado. Então, por isso que causa contradição nos seres humanos. Porque eles iniciam-se no mesmo ponto e da mesma maneira, mas dirigidos para finalidades diferentes. Então, com o passar do tempo, os resultados revelarão a natureza do espírito. Como identificar se é obra de bons ou maus espíritos? As obras de bons espíritos traz paz, justiça e até mesmo pode melhorar a saúde física. Mas, de outro lado, as obras de maus espíritos trazem insegurança, medo, egoísmo, arrogância e também pode piorar a saúde. Vamos estudar sobre o pecado. Então, por causa da queda, o pecado entrou na humanidade. E com isso foi criado 4 tipos de pecado. O pecado tem como conceito o ato de violar a lei celeste, estabelecendo uma condição pela qual se pode formar uma base recíproca com Satanás e entrar numa ação de dar e receber com ele. Então, depois da queda, surgiram 4 tipos de pecados. O primeiro pecado é o pecado original. Ele é a raiz de todos os pecados. O pecado original ele foi herdado através dos nossos antepassados, Adão e Eva. Então, também tem um pecado hereditário, que é derivado da queda física. Da queda espiritual e física dos primeiros antepassados humanos, é a raiz de todos os pecados. O pecado hereditário, com a queda física e espiritual dos primeiros antepassados humanos, este pecado é herdado pelos nossos antepassados. Ele pode ser comparado ao tronco de uma árvore. Também nós herdamos o pecado coletivo. Então, como que funciona o pecado coletivo? Mesmo que o indivíduo não cometeu tal pecado, mesmo assim ele é responsável por fazer parte de um grupo. Então, se um grupo cometeu este pecado, ele já faz parte do pecado coletivo. Então, e por último, tem o pecado individual. O pecado individual é aquele que é cometido por si mesmo. Pode ser comparado com as folhas de uma árvore. Então, o pecado individual, o pecado hereditário, o pecado coletivo, ele pode ser resolvido através de levar uma vida de bem. Mas o pecado original, ele só pode ser eliminado através do Senhor do segundo advento para poder liquidar o pecado original. Então, por isso que Deus enviou Jesus, né? Porque somente Jesus, que vem como os verdadeiros pais e como a raiz do homem, pode descobrir a raiz do pecado e liquidá-lo. No entanto, ninguém pode descobrir a raiz dos pecados escondida no chão, que é o pecado original. Por isto, o homem fundamentalmente não pode liquidar todos os pecados sem se livrar primeiro do pecado original. A natureza original da queda, a natureza decaída. Então, Eva, ela herdou do arcanjo todas as características que surgiram eventualmente quando o arcanjo cometeu um ato sexual com Eva, rebelando-se contra Deus. Então, Adão, que entrou em relacionamento de sangue com Eva, que por sua vez estava na posição do arcanjo para com ele, vai herdar as mesmas características fundamentais que provocam toda a natureza decaída dos homens decaídos. Demos a estas o nome de natureza original da queda, a natureza decaída. Então surgiram
as naturezas decaídas, que tem 4 tipos. A primeira natureza decaída não consegue tomar o ponto de vista de Deus em amar os outros. Então, a motivação da queda do arcanjo estava em ciúme de Adão. Ele não amava de um ponto de vista igual ao de Deus. Isto o levou a violar Eva. Um exemplo é certo membro de uma corte sente ciúmes de um indivíduo favorito do rei, em vez de amá-lo do ponto de vista igual ao do rei. Então, exemplos de não consegue tomar o ponto de vista de Deus em amar os outros: egoísmo, ciúme, inveja, suspeita, desconfiança, ódio, ressentimento, etc. Principalmente amor diminuído. A segunda natureza decaída é sair de sua própria posição. Então, Lúcifer caiu por ter saído de sua posição devido a um desejo injusto de desfrutar da posição de amor na sociedade humana igual a que ele tinha no mundo angélico, e pelo seu esforço de receber mais amor de Deus. Por exemplo, qualquer ato que seja praticado por um desejo injusto, estando a pessoa fora de sua própria posição e limite, é sem exceção a manifestação dessa natureza decaída. Exemplos de natureza decaída de sair de sua própria posição: luxúria, raiva, ira, reclamar, murmurar, lamento, grosseria, infidelidade, sedução. A terceira natureza decaída é inverter o domínio, a inversão do domínio. O anjo, que deveria estar sob o domínio do homem, dominou Eva e inverteu a ordem do princípio. Então, Eva, que deveria estar sob o domínio de Adão, inversamente veio a dominá-lo. O resultado disto foi a queda. Um exemplo: a sociedade humana foi colocada fora de ordem por aqueles envolvidos em sair de sua posição e inverter seu domínio. Tudo isto veio a existir por causa da terceira natureza decaída. Exemplos da natureza decaída em inverter o domínio: teimosia, arrogância, vaidade, ostentação, falsa acusação e crítica. A quarta natureza decaída é multiplicar o ato criminoso. Se Eva não tivesse multiplicado seu crime em Adão, após a queda, Adão poderia ter ficado imune à queda. Restaurar só Eva teria sido fácil. Então, Eva, porém, ela seduziu Adão a cair e multiplicou seu crime com ele. Por exemplo, o desejo de maus homens de levar seus companheiros a cometer crimes com eles também vem desta natureza decaída. Exemplos de multiplicar o ato criminoso: relaxado, falta de seriedade, falta de firmeza, desejo de desistir, corporativismo e conformar-se. Seção 5: a liberdade e a queda. O significado da liberdade do ponto de vista do princípio. Do ponto de vista do princípio, não existe liberdade fora do princípio, que é a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus. Então, para os homens de natureza original da criação, não existe liberdade alguma fora do princípio. Não existe liberdade sem responsabilidade. O homem deve atingir a perfeição através de assumir a sua responsabilidade. Então, não pode haver liberdade que não seja acompanhada de responsabilidade. Não existe liberdade também sem resultados reais. Então, esses resultados reais é dar alegria a Deus. Então, através de resultados reais, que é cumprir a finalidade da criação, Deus pode sentir alegria. Então, não existe liberdade alguma sem resultados reais. A liberdade e a queda humana. Não existe liberdade fora do princípio. Não existe liberdade sem responsabilidade e não existe liberdade sem resultados reais. Então, o homem não consegue cair por causa da sua liberdade.
Então, vamos entender o conceito real de liberdade. A liberdade da mente má, ela é centrada no egoísmo, ela é centrada no eu. Então, é uma liberdade sem responsabilidade. E a liberdade da mente original, ela é a verdadeira liberdade. O uso da palavra do princípio que é centralizada em Deus. Então, a liberdade da mente original não causou a queda do homem. Então, ao contrário, a queda humana ocorreu porque a liberdade da mente original foi preso pela força do amor fora do princípio, que é mais forte do que a força direcional da liberdade da mente original. Afinal das contas, o homem perdeu a sua liberdade por causa da queda. Então, a liberdade da mente original foi presa pela força do amor fora do princípio. A liberdade, a queda e a restauração. Então, antes da queda, o anjo ele foi criado para servir o homem. Mas depois da queda, os anjos foram criados para servir aos homens. O homem tem liberdade para tratar com os anjos. Então, Eva ainda estava imatura. Como Eva estava imatura, estava cega na sabedoria e confusa no coração pela tentação do anjo. Então, Eva sentiu angústia devido à liberdade de sua mente original, que busca resultados reais e responsabilidade, mas fazendo a base recíproca e ação de dar e receber, surgiu a força do amor fora do princípio com o anjo. Pela essa força superou a linhagem da queda. Seção 6. O motivo pelo qual Deus não interferiu no ato decaído dos primeiros antepassados. Então, Deus, ele é onisciente e onipotente. Então, ele previu a possibilidade da queda. Então, por que Deus não interferiu para impedir a queda do homem? Primeiro, por causa da qualidade absoluta e da perfeição do princípio da criação. Deus, ele criou o homem para dominar todo o universo. Então, quando atingisse a perfeição. E também para herdar a sua natureza criativa. Então, Deus criou o homem a fim de que, herdando sua natureza criadora, pudesse dominar todas as coisas, assim como Deus domina sobre a humanidade. Então, contudo, o homem deve crescer e aperfeiçoar-se pelo cumprimento de sua porção de responsabilidade. Só assim ele pode herdar a natureza criativa de Deus. Ele sai do domínio direto de Deus, que este período de crescimento passa pelo período de formação, crescimento e aperfeiçoamento, pode atingir a perfeição. Então, Deus deve dominar os homens diretamente, somente depois de sua perfeição. Por isso que se Deus interferisse com seus atos e dominasse-os durante o período de crescimento, ele mesmo estaria ignorando o princípio da criação, que ele pode dominar os homens diretamente somente depois do aperfeiçoamento deles. Então, Deus, teve que ser forte para intervir na queda, porque se ele intervisse, ele estaria violando o seu próprio princípio. Então, perderia a qualidade absoluta e a perfeição do princípio.
Deus é um ser absoluto e o Criador perfeito. Por isso, o princípio da criação que ele decidiu também deve ser absoluto e perfeito. Por causa da qualidade absoluta e da perfeição do princípio da criação, Deus não pôde interferir no ato da queda. Segundo motivo é para que somente Deus seja o Criador. Deus, ele só intervém somente em seres ou atos dentro do princípio que o próprio Deus criou. Então, como os seres cometeram atos fora dos princípios, ele não pôde intervir. Então, ele não intervém em seres ou atos fora do princípio que Deus não criou. Então, se Deus interferisse em qualquer ser ou ato, ele estaria reconhecendo como parte do princípio e também poderia receber o valor da criação. Também poderia se tornar eterno. Então, se Deus interferisse na queda, o mal ele poderia se tornar eterno, porque tudo que Deus toca se torna eterno. Então, Satanás, como ele é o sujeito do mal, este resultado conseguiu ocorrer por causa da existência de Satanás. Então, Satanás teria criado um novo princípio. E também assim ele poderia tomar a posição do Criador. Então, para que somente Deus seja o Criador, ele não podia interferir no ato da queda. O terceiro motivo é a fim de estabelecer o homem como dominador de todas as coisas. Em Gênesis 1:28 tem um parte que fala dominai todas as coisas, que seria a terceira bênção, dominar o universo através de intelecto e também através de amor. Então, para que o homem domine todas as coisas, ele deve possuir certos qualificativos como senhor. Ele deveria cumprir primeiro a sua porção de responsabilidade também. Então, ele só poderia dominar os outros de uma posição superior a eles. Dominar todo. Então, o homem também deveria ter e herdar a natureza co-criativa de Deus. Então, para ter o qualificativo de dominador de todas as coisas. Então, se o homem conseguisse unir mente e corpo e dominar mente e corpo, ele também poderia herdar a natureza criativa de Deus e dominar todo o universo. Deus ele estabeleceu o período de crescimento para dar a criatividade ao homem e qualificá-lo como dominador de todas as coisas. E Deus fez com que o homem aperfeiçoasse a si mesmo pelo cumprimento de sua própria porção de responsabilidade até quando completar este período. Por isto, o homem deve possuir as qualidades de domínio, que podem ser obtidas somente aperfeiçoando-se através de tal curso no princípio, antes que possa dominar todas as coisas. Através de assumir sua porção de responsabilidade, se Deus diretamente dominasse e interferisse no homem no período de sua imaturidade, o resultado seria ignorar a porção de responsabilidade do homem. Então, mais uma vez, ele estaria violando seu princípio. Por causa que o homem não cumpriu a sua porção de responsabilidade, ele não pôde herdar a natureza criativa de Deus e não teve o qualificativo para dominar. Não só seria impossível deixar o homem assim dominar todas as coisas, mas também seria uma contradição tratar o homem maturo igual ao homem aperfeiçoado. Mais do que isso, torna-se um resultado que o próprio Deus ignorou o princípio da criação que foi estabelecido a fim de fazer o homem dominar e também herdar a natureza de criatividade. Então, com isso, Deus ele sentiu muita tristeza a fim de estabelecer o homem como o dominador de todas as coisas. Ele não podia interferir no ato da queda do homem. Então Deus ele se sentiu muito triste porque ele não pôde intervir, porque ele sabia que se intervisse na queda, ele poderia violar o seu princípio. E que nós terminamos a conferência, capítulo 2, Princípios Divinos da Queda do Homem. Muito obrigado.